livro Mistérios e Magias do Tibete, de Shan Xuan, nos diz algo muito interessante sobre uma profecia e nos diz até mesmo sobre o Brasil, que será o berço da nova era. Já publicamos aqui um outro vídeo com informações sucintas sobre essa tal profecia, se remetendo ao Brasil como berço da nova era e da nova raça. Este será complementar com informações adicionais. No livro diz que o Tibete, com suas tradições medievais e a religião lamaica, desaparecerá da face da terra. Todavia, suas ideias filosóficas fundamentais jamais morrerão. Sua sutil influência irá um dia misturar-se com a força política dominante que virá com a Fênix Vermelha ou comunistas chineses. O atual 14º Dalai Lama ensinará seu povo a matar os invasores chineses que em 1950 invadirão o Tibete. Entretanto, Gautama, o Buda, ensinava a não violência. A verdade é eterna e nenhuma pressão material poderá destruí-la, pois ela está acima de tudo. A magia do misterioso encanto tibetano será desfeita, e é bem possível que, diante do pânico e do terror que vai imperar no teto do mundo, que o povo tibetano volte a meditar nas palavras do testamento político do 13º Dalai, falecido em 1924. Este documento, conservado ainda hoje no Palácio Potala e cuja cópia foi levada pelo coronel Young Husband para o Museu Britânico, diz o seguinte: no ano do Tigre de Ferro, 1950, a religião e a administração secular do Tibete serão atacadas pelas forças da Fênix Vermelha. O 14º Dalai e o Panchen Lama serão vencidos pelos invasores. As terras e as propriedades dos mosteiros lamaístas serão divididas e distribuídas entre os invasores. Os nobres e as altas personalidades do Estado terão suas terras e seus bens confiscados e serão obrigados a servir as forças invasoras para não morrer. Contudo, a grande luz espiritual que há séculos brilha sobre o Tibete não se apagará. Ela aumentará e se difundirá e resplandecerá na América do Sul e principalmente nas terras de Ophusan, onde será iniciado um novo ciclo de progresso com a nova 7ª raça dourada. Abrindo um parêntese, a autora no livro diz que Ophusan significa Brasil, o lugar de origem desses profundos conhecimentos espirituais que, devido ao cataclismo da grande queda ou grande dilúvio, foi ramificado e fragmentado em diversos povos, em diversas civilizações. A autora não diz, mas esse grande cataclismo, este grande dilúvio, foi a queda de Atlântida. A autora continua dizendo: segundo nos informou o Lama Kazi, o atual 14º Dalai, que não é a reencarnação do verdadeiro Dalai, para não ser aprisionado, fugirá para a Índia. O incrível caos que há séculos reinou na Ásia voltará a reinar no País das Neves. Os lamas largarão os rosários e pegarão nas armas. Isto fez-nos lembrar que o destino do atual Dalai lembra o de Devadara, um dos discípulos de Siddhartha Gautama, o Buda, e que era primo de sua esposa, a princesa Yashodhara. Conta-se que, através das práticas da yoga, Devadara conseguiu desenvolver grandemente seus poderes psíquicos ou siddhis. Certa vez, um marajá ofereceu uma rica taça de ouro ao homem que pudesse alcançá-la sem subir no topo do bambu onde estava pendurada.
vieram muitos magos e faquirs para tentar a prova. Em vão invocaram-se seus poderes ocultos. Sabendo do que se passava, Devadara, orgulhoso dos seus poderes, resolveu competir. Sentou-se no chão perto do trono do Marajá e concentrou toda a sua força mental, e o povo, assombrado, viu Devadara ir se elevando aos poucos no ar, e assim, levitando, conseguiu obter a taça sem subir no bambu. Contente com sua façanha, Devadara foi procurar o Buda e narrou-lhe o ocorrido. O sublime sorriu e respondeu mansamente: de que valem estes poderes, meu filho? Nada significam para teu progresso espiritual. São apenas demonstrações vãs. Indignado, Devadara irritou-se com a resposta do iluminado e abandonou-o e foi para a cidade e começou a pregar contra ele. Buda continuou sereno e deixou Devadara entregue ao seu próprio destino. Uma tarde, Devadara caminhava pela floresta junto com seus discípulos quando, de repente, caiu dentro de areias movediças. Apesar de toda sua clarividência, não tinha visto o perigo. Desesperado, viu que ia afundando cada vez mais. Os discípulos correram para salvá-lo, mas nada conseguiram, e Devadara morreu colhido pelas areias movediças. Possivelmente, apesar de todo o seu poder, o mesmo acontecerá com o 14º Dalai Lama. Breve terá que dar adeus aos seus famosos títulos de encarnação viva de Deus. Shenrezin, regente máximo do teto do mundo, precioso protetor do povo, o grande Buda vivo, o bem-amado Senhor, o mais recôndito sábio de tantos outros nomes poéticos e imaginosos que não terão mais razão de ser. Após isso, a autora diz: fomos convidados pelo chefe dos ministros para tomar chá com o precioso Dalai. Olhando para o jovem Dalai, viu um monge entregar-lhe uma linda taça de madeira. Numa bandeja de prata que foi trazida um grande bule de porcelana cheio de chá amanteigado, como é de costume no Tibete. O chá foi colocado na taça do Dalai e logo bebido por um lama provador. Somente depois de alguns segundos é que o Dalai foi servido. Tive que morder os lábios para acreditar que eu não estava sonhando, que realmente estava sentada na sala de audiências do Dalai Lama no Tibete. Olhando o contínuo fluxo de lamas e peregrinos entrando e saindo do recinto, pensei que apenas esta curiosa cerimônia valia nossa penosa viagem através do Himalaia. Olhei as nuvens de incenso perfumado de rosas que subia dos turíbulos de prata cercando o trono do jovem Dalai e recordei as palavras de um profeta oriental que certa vez ouvira contar. O verdadeiro Dalai Lama morreu em 1924. Desde então, todos os outros Dalais serão apenas uma grande maia ou ilusão, resultante da política penosa e maldosa dos lamas governantes de Lhasa, que não se conformam em saber que a sabedoria arcaica deixará o Tibete e emigrará para o longínquo Ocidente. Em tempos próximos, o verdadeiro Dalai renascerá nas terras de Ofusan, América do Sul ou, quiçá, Brasil. Afirmam nossas remotas profecias que isto acontecerá porque já mudou o ciclo de evolução. Então, o Tibete será dominado pelas forças da Fênix Vermelha e a espiritualidade desaparecerá do teto do mundo. Seria realmente verdade o que dissera o profeta? Seria realmente verdade que aquele jovem chinês ali estava sentado no trono era apenas uma ilusão, um falso Dalai que poderia saber o certo? Completou a autora se referindo ao atual Dalai Lama que estamos presenciando atualmente.
No fim do livro, ela pergunta ao Lama Kazi se realmente existiam no Tibete uma espécie de conhecimento psíquico que permanecesse secreto, desconhecido para o resto da humanidade. E o Lama lhe disse: sim, é verdade. São conhecimentos secretos que ainda não podem ser revelados à humanidade. Esta sabedoria secreta não pode ser dada a todos, pois somente poucos a compreenderão. Em seguida, na sua voz clara e metálica, o Lama prosseguiu: embora não possa revelar esta sabedoria secreta, vou transmitir-lhe alguns ensinamentos que me foram dados pelos mestres ascensionados que trabalham para a evolução da humanidade. Cheia de emoção, aguardei as palavras do Lama e ele continuou: a idade do ouro da fraternidade divina que está por chegar é predestinada a ser a expressão natural da unidade, harmonia e cooperação amorosa entre todos os seres em evolução que vivem na Terra. Vou lhe repetir as sábias palavras do mestre amado El Moria. Estes ensinamentos referem-se a como devemos invocar e mentalizar as chamas coloridas emanadas dos raios cósmicos. Estas chamas cósmicas têm uma poderosa força de vibração positiva quando ditas em voz alta. Todas as palavras dessas invocações ou apelos são calculados para produzir uma vibração exata, alcançando os planos superiores onde vivem os mestres da fraternidade branca do Oriente. Eles estão sempre dispostos a enviar sua proteção a todos os seres bem-intencionados que queiram difundir seus ensinamentos no mundo físico. Os tempos são chegados para que possamos divulgar em linguagem clara algumas das principais realidades divinas. O Lama fez uma pausa, inclinou a cabeça para frente e uma vez mais senti-lhe o olhar, discutindo-me o íntimo. Ouve, disse por fim, muito lenta e demoradamente, segundo nossas antigas tradições místicas, existem no plano etérico 7 raios cósmicos que emitem 7 chamas coloridas, cada uma de acordo com um mestre, um anjo ou um deva e uma cor especial. A mais importante de todas para a humanidade atual é a bem-amada chama violeta. Esta chama violeta é uma corrente de energia capacitada e adequada para captar e dissolver energias imperfeitas de modo que elas possam, novamente, ser carregadas com a perfeição. Esta chama violeta é ainda uma contínua força operante de amor, misericórdia e compaixão, que afasta causas criadas pelos seres humanos e cuja expansão traria as piores desgraças. Quando a humanidade chegar a esta compreensão e conscientemente fizer uso desta chama violeta, ela não mais terá que sofrer, sempre e sempre, pelas causas passadas de antigos karmas que geram infortúnios. Até há pouco tempo, esta chama violeta só era conhecida nos santuários, nos templos etéricos de luz dos mestres ascensionados. Como o tempo é curto e determinadas coisas deverão ser concluídas, estes ensinamentos e conhecimentos foram trazidos ao mundo externo, onde todos poderão adquirir, usar e viver a liberdade. No ano do cavalo de madeira, 1954, começará a Era da Liberdade para a Terra. Estamos atravessando agora uma época bastante especial na história do nosso planeta, onde deve e vai reinar eternamente a liberdade. Quer dizer, a energia que envolve a humanidade e a atmosfera, que está carregada de impurezas, discórdias e maldades, será transformada pela divina chama violeta. Quando isto for conseguido, o homem será novamente livre. Poderá receber instruções diretamente de sua presença divina, Eu Sou, e das ascensionadas legiões de luz. Portanto, todos receberão a liberdade, não somente os humanos, mas também o reino dos elementais, as criaturas quadrúpedes e tudo o que vive passarão a existir
como era no princípio dos tempos. A vontade de Deus se manifestará em amor, paz, harmonia e liberdade. O grande mestre ascensionado Saint-Germain é o ser que dirige os 2000 anos já iniciados desta era de liberdade. Ele já viveu outrora no Oriente com outros nomes, e agora sua gigantesca missão é libertar todos os viventes, como também a Terra, e isto será realizado por meio da chama violeta. Separadamente e em grupos, as pessoas apelam desejando dissolver toda a criação inferior que obscurecer a luz dos homens. Se apelarmos para a nossa presença divina, Eu Sou, é o mestre ascensionado Saint-Germain para chamejar a chama violeta através de nós. Ele começará a afastar todas as criações negativas em nossos corpos do sentimento, do pensamento, etérico e físico. Iremos constatar uma acentuada leveza e expansão em nossos sentimentos, uma notável clareza em nossos sentidos e mudanças sutis em nosso corpo físico. Alguns discípulos veem esta chama violeta quando apelam por auxílio, outros a sentem, mas mesmo quando não a vemos, ela está agindo sobre nós. Parece ser invisível, mas chegamos a ver as coisas mais importantes da vida. Não são visíveis aos nossos olhos a vida, a eletricidade, o amor, o ódio e a paz. No entanto, são bem reais os seus efeitos, completou o Lama Kazi. Após isso, ele acrescenta alguns ensinamentos de modo prático, com a utilização da chama sagrada e da própria presença Eu Sou, que posteriormente eu poderei colocar aqui, mas são ensinamentos que eu sempre compartilho e compartilharei ainda mais. Lembrando que os fatos desse livro se passam num período bem antigo e hoje nós podemos presenciar de modo claro e fatídico as situações que foram apresentadas neste livro, desde os ensinamentos como também as profecias.